Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Como na thumb e no título desse vídeo eu vou te ensinar como fazer network, independente se tu é quebrado, tu tá falido, tu não tem dinheiro, tu é bobo, tu é jovem, tu vai sair daqui fragando, entendendo muito de network, beleza? Falei fragando, eu sou de Minas, gira mineira, mas bora lá. Como que surgiu a ideia desse vídeo? Eu fui percebendo que networking é uma coisa que ela é muito importante para te colocar em mesas que você não sentaria por merecimento, mas sim porque você conhece as pessoas certas. Então, eu percebi que essa questão de você saber como desenvolver amizades e ter um bom ciclo de pessoas financeiramente positivas, isso pode te levar para lugares que você não iria por merecimento, pelo simples fato de você merecer estar lá, porque muitas das vezes quando a gente está começando a gente não merece nada, né? A gente financeiramente é ruim, a gente não tem sabedoria, a gente não tem conhecimento técnico quando a gente está começando, mas o network ele te coloca lá. E eu percebi isso porque minha vida toda foi assim. Eu sentei em lugares, tipo assim, digamos assim, em mesas, né, em cadeiras de locais importantes sem merecer estar lá, no sentido de que, por mais que eu sou um cara esperto e inteligente, eu não sou um cara que eu não tenho nem ensino médio. Entendeu? Eu moro na cobertura do Plex de 2 milhões de reais e eu não tenho ensino médio. Eu tenho 21 anos. Mas por que disso? Né? Eu fui percebendo que eu fui um cara que eu segui certos princípios quando eu fui conhecendo pessoas, que consequentemente me levaram para esse lugar que eu tô hoje. De conhecer pessoas, fazer negócio com pessoas e ser importante para pessoas importantes, tá bom? E eu vou elencar esses princípios, vou elencar de cabeça, você vai entender, tá bom? O primeiro princípio eu vejo que é o quê? É a questão de você procurar se relacionar. É o primeiro ponto. Porque não adianta muito você querer fazer algo que você não sabe a importância disso. Eu vejo muita gente querendo desenvolver, querendo ficar financeiramente melhor, mas não entende que você conhecer pessoas diferentes, você se expor para pessoas importantes e procurar networking é importante. Então eu vejo gente falando, eu vou fazer um modo caverna, eu vou ficar no silêncio, eu não gosto de pessoa, eu não mexo com isso. Cara, o dinheiro está nas pessoas, o dinheiro está nas pessoas. Quem são os detentores do dinheiro são as pessoas. Então se você não gosta das pessoas, você não gosta de dinheiro. E você precisa ter acesso a essas pessoas para você ter acesso ao dinheiro. Não que você vai roubar a pessoa, mas você vai prestar algum serviço ou algum apoio para aquela pessoa que vai reverter numa recompensa financeira, entendeu? Então, o primeiro ponto é entender a importância e correr atrás. O segundo ponto seria o quê? Você se expor de uma maneira que as pessoas entendam que você é um cara que vai resolver o problema delas, né? Eu vou dar vários exemplos disso. O primeiro exemplo eu vou dar de como que eu conheci o Neo Beats, o produtor de beats do Pose do Rodo, do Xamã, do MC Cabelinho, desses caras, o Neo Beats. Ele tá até na música, tipo, beat do Neo Beat é putaria, do MC Pose do Rodo. Bora lá. Eu tava em Jurerê Internacional, na casa de um amigo meu. Dormi lá, que eu ia ficar de hospedagem lá. Acordei de manhã cedo, tinha um cara lá aleatório, não sabia que era o Neo Beats, o cara trocando um maior papo com a galera, e eu de boaça lá. E no meio da tarde, assim, eu descobri que o cara era o Neo Beats e tal. Falei assim, pô, Neo Beats da hora demais. E eu conheci ele anteriormente, só não peguei a visão que era ele, porque tipo, tinha um tempão que eu não via, que eu não mexia no Instagram e não seguia ele, não via os stories dele. E o que acontece? Durante o dia ele teve um problema com a landing page que ele estava fazendo para o lançamento de um álbum musical dele, de uns beats que ele iria vender. E eu ouvi um cara trocando ideia sobre, o cara falando, eu vou resolver, eu vou fazer a landing page para você, eu tenho contato, tenho contato, tenho contato. E o cara virou e bebeu umas cachaças lá em Jurerê, que Jurerê é coisa de maluco, e no outro dia esqueceu. E eu fiquei com esse negócio guardado, falei assim, caramba, velho, eu tenho a chance de prestar um bom serviço pra esse cara. E cheguei trocando ideia com ele como um cara que poderia resolver o problema dele. Me portei como um cara que resolveria o problema dele. E troquei ideia com ele e fechei um contrato com ele para eu prestar o serviço que ele estava precisando. E resolvi o problema dele. E acabei fazendo network. Hoje, se eu for para o Rio de Janeiro, eu posso visitar a casa dele, ou eu posso dar um rolê num barco que ele tem lá, que ele falou que ia arrumar esse barco para a gente dar um rolê lá. Então eu acabei fazendo amizade com o cara. Se eu dou um WhatsApp, o cara me atende e tal. Muita gente boa. Então o que acontece? Você faz isso o quê? De duas maneiras. Primeiramente, com a roupa que você veste,
tá bom? Então, se você é um moleque jovem como eu, você tem que se vestir de uma maneira mais social, entendeu? Passar um pouco mais de credibilidade. Não adianta você se vestir que nem o Thiago Finch, como um Mulan, você tem que se vestir um pouco como um cara que aparenta ser um cara resolvedor de problema. Quem que parece vai resolver mais um problema? Um cara de social ou um cara de streetwear? Um cara de social, então tu tem que se vestir a caráter. E o segundo ponto é se mostrar um cara resolvedor de problemas, né? Você deixar claro pra pessoa que eu não cobrei nada do Neobits para resolver o problema dele. Mas eu falei, eu vou resolver seu problema. Então, esses dois pontos, unindo esses dois pontos e uma comunicação efetiva, né, uma comunicação mais séria, quanto mais adulto você parece ser, mais aparenta ser um cara que vai resolver o problema. Você chega na pessoa que tem um problema ou na pessoa que você quer conhecer e você tem mais credibilidade. Por exemplo, no primeiro evento que eu fui na minha vida lá em São Paulo, que foi o Growth Conference, eu conversei com o CEO do Flow, o André Geiger. Eu não sei se ele é CEO do Flow ainda. Mas ele tava do lado de fora do evento fumando um cigarro, e eu, de todo de social, cheguei para trocar ideia com ele, ele me deu um papo, a gente bateu papo e tal. Não virei amigo do cara, mas tive acesso ao cara, e o cara me tratou super bem. Porque por mais que eu era novo, eu tava todo de social. No minimamente ele pensou, pô, o cara tá de camisa social, de cinto, de calça, de sapato. O cara ou trabalha no banco de investimento, ou alguma coisa do tipo, ou pelo menos o cara se veste bem, o cara é alguma coisa, entendeu? É diferente uma pessoa que se veste mal para uma pessoa que se veste bem. A comunicação efetiva, um papo mais sério, um papo, uma voz, digamos assim, não aquela voz fina, mas um papo bom, gesticulando, e me conhece e vem com pensamentos construtivos. Bate papo com ele, da diferença do Flow e do Podpah, tipo, por curiosidade mesmo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na verdade, você chegar nessas pessoas de uma maneira visual efetiva, trazendo uma comunicação efetiva e trazendo a vontade de resolver os problemas dessa pessoa, porque pessoas grandes têm grandes problemas para resolver e muitas das vezes eles não têm essa resolução, tá bom? O terceiro ponto seria a parte de você deixar a pessoa falar mais do que você falar. Não adianta você chegar numa pessoa que você quer conhecer. Se você quer conhecer uma pessoa, muitas vezes ela tem um histórico de sucesso maior que o seu. Porque senão você não queria conhecer a pessoa. Por exemplo, você quer conhecer um padre, porque o padre tem um histórico de sucesso na espiritualidade maior que o seu. Um empreendedor, histórico de sucesso financeiro maior que o seu. Um atleta, histórico de sucesso no esporte maior que o seu. Então não adianta você chegar nesse cara e encher ele de informação sua. Ele não quer saber o que você está arrumando. Por quê? A pessoa interessante na mesa, muitas das vezes, é ele. Então você tem que ser bom em que deixar o cara falar e fazer boas perguntas. Para, consequentemente, o cara te trazer boas informações. E é comprovado cientificamente que as pessoas elas gostam mais de falar sobre elas do que falar de você, do que ouvir você falando de você. Então, quanto mais você dá espaço para a pessoa falar dela, você amacia o ego dela, você alimenta o ego dela e, consequentemente, você atrai aquela pessoa mais próxima de você porque você vai ter mais tempo de exposição com ela, você vai ter mais tempo conversando com ela. Então, o terceiro ponto seria o quê? Saber que a pessoa que você está procurando, ela tem que falar mais que você e você saber cultivar boas perguntas para ela, tá bom? A quarta coisa que eu vejo que faz sentido é o quê? Você entender o estilo da pessoa. Por exemplo, quando você vai conversar com um homem, geralmente conteúdos relacionados, conteúdos verbais, né, conversa, relacionado a futebol e o sexo oposto, mulheres, é algo que te traz um grande benefício na conversa. Por exemplo, fui no evento, no Drop Summit, um evento de dropship, estava conversando com um fornecedor lá, e querendo entender quem era o cara, o que ele fazia em tal operação e tal. E o assunto foi morrendo, o cara não era brasileiro, foi morrendo, e eu falei assim, caramba, como é que eu vou alimentar o papo para entender o que esse cara tá falando? Aí eu virei pra ele e falei assim, e aqui, você veio pro Brasil, você é da Colômbia, depois do evento você vai fazer o quê? Ele, cara, eu vou conhecer umas praias brasileiras e tal. Eu falei assim, praia brasileira? Caramba, o Rio de Janeiro tem muita mulher bonita. O cara, na hora, ele sabe. Porque todo mundo, quando vai conversar com você, principalmente em evento, negócio assim, a pessoa ela tem uma tendência de ter uma trava de, por exemplo, dela não entender até onde que ela pode conversar com você. E principalmente ela é uma pessoa desconhecida, você e ela são pessoas desconhecidas, então ela tende ao quê? A ser burocrática, entendeu? Então, ser uma pessoa mais fechada, mais, digamos assim, gola polo e caladinha e vão falar só de negócio. Quando você
joga uma isca dessa para entender se o cara ele vai fisgar, você entende até onde você pode conversar com o cara e abrir a conversa para outros leques, entendeu? Então, quando eu falei isso, que no Rio de Janeiro tinha mulheres bonitas, o cara, sério? Nossa e tal, mas como é que é lá? Eu falei, aí eu fui explicando, fui contando. E por último, eu e ele deu uma sinergia tão boa de parecer que nós éramos amigos, que eu virei para ele e perguntei, mas dentro dessa operação você faz o quê? Isso, aquilo, outro. Falei assim, bacana. E com isso fui extraindo o que eu realmente queria dele, beleza? Então, o quarto ponto, o terceiro, eu tô tirando isso da cabeça, é o que? Você saber puxar assuntos divergentes, assuntos laterais, para consequentemente puxar a conversa com pessoas. Isso é muito bom com homem, tá? Futebol e mulher. Agora com mulher eu vejo que é muito interessante você falar relacionado aqui à roupa dela, ao estilo dela e principalmente amaciar o ego no sentido de falar que ela é diferente. Porque geralmente a mulher que ela é esportista ou ela é profissional, profissionalmente tem sucesso profissional, ela é uma mulher que ela se enxerga diferente das outras. Então você fala com ela, poxa, você é uma mulher diferente, você é inteligente, você é acima da média, você corre atrás dos negócios, você é bom de business. A mulher, ela dá aquela amaciada no ego e ela te dá mais papo, ela te dá mais possibilidade de você conversar mais com ela. De você, quanto mais você deixar ela como uma pessoa exclusiva, uma mulher diferente, uma mulher perseguidora, uma mulher independente, ela vai te dar mais espaço. Ô, Jéssica, isso é a maior loucura que eu já ouvi as pessoas falando. Testa e me fala depois. Toda vez que eu sentei na mesa com uma mulher de business, uma mulher bonita, uma mulher elegante, e eu tava atrás de business com ela, e eu puxei esses pontos, eu tive sucesso no que eu queria, no sentido do negócio, né? E a quinta e a última dica que eu posso te dar para network seria o quê? Você saber aonde que você anda. Por quê? Não adianta nada você ter um pensamento ativo de network, você saber conversar com as pessoas, você saber fazer boas perguntas, você ser um cara agradável, você ser um cara resolvedor de problemas, se você está nos piores ambientes possíveis, você está embalada. Até embalada você consegue fazer network. Mas você tem que entender que as pessoas que têm sucesso geralmente ganham muito, porque se você é um físico bom, se você é um engenheiro bom, se você é um empreendedor bom, se você é um atleta bom, geralmente você ganha dinheiro por causa dessas qualidades que você tem. E, consequentemente, com mais dinheiro, você vai em lugares mais requintados, lugares mais exclusivos. Então, se você está na balada, sabe que os locais de networking é nos camarotes. Se você está no restaurante, são os restaurantes melhores, mais exclusivos. Se você vai em evento, são as áreas blacks dos eventos, né? Evento de marketing digital, enfim. Então saiba onde você vai e consequentemente esteja aberto a conversar com pessoas aleatórias. Eu, por exemplo, fiz um experimento que no Subida ao Vivo foi um evento que eu tirei muito para fazer network. Eu falei assim, cara, eu sou gestor de tráfego, eu sei que todo mundo aqui é gestor de tráfego, ou quer ser, ou é dono de empresa, então eu vou bater papo com todo mundo. O que eu fiz? Eu tinha uma meta de, no dia, conhecer 20 pessoas diferentes. Então o que eu fazia? Tava na fila para entrar no evento. Opa, tudo bom? Você é o quê? Você é gestor de tráfego pago, não sei o que lá. Parar de conversar com a pessoa, já pegar o Instagram dela, ia na pessoa da frente. Opa, tudo bom? Você é o quê? Não sei o que lá. Me passa o Instagram, bora trocar ideia. E fui fazendo isso um rodízio. Vi um cara sozinho lá, chega, opa, tudo bom? Você é gestor de tráfego? Me conta sua história e tal. E estava disposto a conhecer novas pessoas. Então, saiba onde que você vai. Você tem que saber onde que você vai para você achar esse network. Por exemplo, não adianta você procurar empresário em, sei lá, em batalha de rap. Então saiba para onde você vai. Esteja disposto a conversar com pessoas aleatórias. E eu acho que o bônus desse vídeo é o quê? Pegue o Instagram das pessoas. Não pegue o WhatsApp. Exatamente. Não pegue o WhatsApp. Por quê? Isso serve para flertar também. Por causa do seguinte. No meu caso, eu tenho um Instagram interessante. Eu tenho bastante viagem no meu Instagram. É mesmo, se você quiser, me segue no Instagram. Meu arroba eu vou deixar ele aqui. Se eu lembrar de editar esse vídeo. Mas o que acontece? No meu Instagram tem viagens, tem lugares, tem resultados, tem um monte de coisa. Então meu Instagram serve como catálogo. Então quando eu falo que a pessoa me segue, me passa o seu Instagram que eu vou te seguir. O que vai acontecer? A pessoa vai deixar o Instagram dela, eu vou seguir e vou falar com ela. Me segue aí de volta aí também, né? E a pessoa vai me seguir e vamos o quê? Ter redes. Ela vai ter minha rede, eu vou ter a rede dela. Que o quê? Diariamente ou com a constância alta, eu vou estar postando stories e tendo o quê?
tendo uma exposição maior àquela pessoa. Ao contrário de você jogar a pessoa dentro do seu WhatsApp. Se você joga a pessoa dentro do seu WhatsApp, a pessoa só vai ver seus conteúdos quando você postar um status, quando você mandar mensagem para a pessoa, e, consequentemente, só isso. Então, você fica limitado aos contatos que você vai ter com a pessoa. Agora, você joga a pessoa pra dentro do seu Instagram, quando você postar um story de resultado, ela vai ver. Você postar uma coisa, vai ver. Quando ela postar alguma coisa, você vai ter chance de responder ela e puxar um assunto, entendeu? E outra coisa, ela vai ver mais um volume de fotos de você se o seu Instagram tá bem montado. Então, ela já vai ter uma validação de que talvez você é importante, que você tem sucesso. Então, a pessoa, ela entra no Instagram, ela vai ver pelo menos algumas viagens que eu já fiz, né? E vou falar, pô, o cara é um pouco diferente, né? Do que ele bater no meu WhatsApp. No WhatsApp ele não faz ideia de onde que eu viajei, o que que eu gastei, o que que eu fiz. Então o cara, ele não tem uma bagagem, ele não tem uma bagagem de quem sou eu. É só o que eu consigo construir nas conversas. Isso no WhatsApp. Agora no Instagram não. No Instagram tem essa troca. E entenda, relacionamento com pessoas é intensidade. A intensidade que é o quê? Você tem um contato abrupto com a pessoa, tipo assim, um cara a cara com a pessoa, trocar uma ideia. Frequência, então, manter contatos de maneira frequente, sei lá, 2, 3, 4 vezes por semana. E, principalmente, você demonstrar a capacidade de resolver problemas da pessoa. Quando a gente fala de network, de resolver problema ou de, pelo menos, somar com a pessoa. Porque network é sempre o como você consegue agregar na vida da pessoa. Se você consegue agregar muito na vida da pessoa que você está querendo fazer network, considere um network feito, entendeu? Então, use esse hack do Instagram. Usa todos esses pontos do vídeo, que eu acho que você vai conseguir fazer network, independente se você é pobre ou não. Jéssica, mas eu não tenho capacidade de ir em lugares de alta renda, restaurantes caros. Cara, vai lá e bebe uma água, bebe um refri. Mas se você só for nesse lugar, você não vai conseguir nada, porque você tem que ter também a capacidade de ir nesses lugares e bater papo com gente aleatória, gente esquisita, gente que você vê. Qualquer um que você vê, você chega a bater papo. Porque se você não se expor, não vale de nada você ir nesse lugar, tá bom? Então, é um complemento, já fiz um vídeo sobre network nesse canal, eu vou deixar o card aqui. E é isso. Se tu curtiu a ideia do vídeo, deixa uma curtida, um comentário. E aí na descrição e no comentário fixado vai ter uma comunidade, onde que é uma comunidade que eu fiz com alguns amigos meus que são bons no que eles fazem, na área de vendas de junto a seus, gestão de tráfego pago, onde que você vai entrar nessa comunidade e a gente vai estar sempre compartilhando insights da nossa vida, de coisas que a gente acha relevante das pessoas saberem para a evolução própria. Então, se tu é um cara, uma mulher que quer se desenvolver, gosta da auto performance, quer ser melhor, consequentemente, essa comunidade para você ela é totalmente grátis. Se você clicar no link, você já cai no grupo de WhatsApp, lá não vão estar trocando ideia, não vão estar compartilhando insight, então vai para lá. Valeu, falou e tchau!